Em nome de Jesus. Hoje, durante o dia, o Senhor trabalhou muito essa palavra no meu coração. E, na verdade, nós vamos recordar algo. No dia, se eu não me engano, 29/12 de 2019, o pastor ministrou uma palavra para a gente ter um 2020 excepcional, extraordinário. Eu não sei se vocês estão lembrados. E ali eu tratei 5 pontos. 5 atitudes para a gente ter um 2020 excepcional. E aí o Senhor falava para mim que o povo de Deus precisava ouvir esta palavra, precisava trazer esse entendimento. As Escrituras, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela clareia o nosso entendimento, ela ilumina as nossas trevas. Como diz o salmista clama: Senhor, ilumina as minhas trevas. Então a palavra de Deus, ela clareia o nosso entendimento, para a gente não ter um entendimento entenebrecido, como está lá em Efésios. Então, como é importante a gente relembrar a Bíblia, a gente entender aquilo que o Senhor falou para a gente um dia. Quantas vezes os discípulos falavam: olha, lembra do que Jesus falou? A Bíblia diz que eles recordavam o que Jesus tinha falado. Então, eu quero convidar você a abrir a Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Glória a Jesus. Eu senti a presença de Deus aqui, eu tenho certeza que você foi renovado e abençoado aí na tua casa também. Glória a Jesus por isso. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Ele fala sobre as preocupações da vida, para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, para a gente não ficar aflito, porque se Deus cuida das plantas, dos pássaros, não vai cuidar de nós? Se Deus cuidou dos lírios do campo, não vai cuidar de nós, que temos muito mais valor? E aí, depois de Jesus explicar o cuidado dele para a nossa vida, Jesus entra num ponto crucial para o nosso dia a dia, que está lá no verso 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha só, que coisa maravilhosa. O que Jesus está querendo dizer aqui? Qual foi o primeiro ponto para a gente ter um 2020 excepcional? Priorize o reino de Deus na sua vida. Não é porque nós estamos em casa, nós não podemos priorizar o reino de Deus. Está ali, nós estamos agora, eu louvo a Deus pela tua vida, que você está priorizando esse tempo para adorar a Deus. Você deixou outras coisas e está aqui, cultuando ao Senhor. Porém, povo de Deus, é importante, isso está muito claro no nosso coração. Como eu falei, a luz da Bíblia abriu o nosso entendimento, e priorizar o reino de Deus não se tornar um peso, não se tornar uma cobrança, não se tornar uma obrigação, não se tornar um jugo. Priorizar o reino de Deus. E nós aprendemos isso na oração do Pai Nosso. Quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, qual que é o início da oração? Pai Nosso. A oração do Pai Nosso nos ensina a priorizar. E aí, lá na oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, em primeiro lugar, Deus na nossa vida. Aí ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Às vezes a gente se preocupa primeiro com as coisas da terra e depois a gente se preocupa com as coisas de Deus. Não, primeiro lugar é o Pai Nosso, é a vontade do Pai, e depois o pão nosso de cada dia. Então eu e você, para a gente ter um 2020 extraordinário, excepcional, independente do que está acontecendo no mundo, não importa, porque o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Priorize o reino de Deus na tua vida. Valorize o reino de Deus. Dê o devido valor às coisas de Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. A gente organizar, equilibrar as coisas. Depois ele fala: perdoai as nossas dívidas como perdoando aos nossos devedores. Olha lá, às vezes eu tenho que olhar para a minha vida, consertar algo em mim, resolver algo num relacionamento. É contexto de vida. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina a equilibrar a nossa vida num contexto geral. Então, priorize o reino de Deus na tua vida. Ore, leia a palavra de Deus.
Às vezes eu tenho visto algumas pessoas falando, eu não tenho tempo para orar, pastor. A pessoa estava na rotina de vida dela, ela fala, eu não tenho tempo. Agora está todo mundo em casa, a pessoa fala que não tem tempo, porque ela quer aproveitar para descansar. Ei, descansar é maravilhoso, é importante, mas priorize o reino de Deus, porque quando eu tenho entendimento para priorizar o reino de Deus, eu uso o meu tempo com qualidade, eu uso o meu tempo com inteligência. Às vezes a pessoa fica o dia inteiro assistindo série, o dia inteiro na televisão e no celular. Que perda de tempo! Por quê? A pessoa não prioriza o reino, ela não consegue organizar a sua vida. E se torna um tempo perdido, vago, um tempo sem fundamento. Então priorize o reino de Deus na tua vida. E Deus vai cuidar de todas essas coisas, dirigir todas as coisas na tua vida em nome de Jesus. Amém, meu povo de Deus? Segundo lugar, abra lá, Hebreus capítulo 10. Lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 36 em diante. Hebreus capítulo 10, verso 36 em diante. Então, para eu ter um 2020 excepcional, extraordinário, dentro da Bíblia, porque você vai entender aqui neste versículo, aonde o pastor quer chegar, onde a palavra de Deus quer abrir o teu entendimento. Hebreus capítulo 10, verso 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando estiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Quer ter um ano extraordinário? Não viva pelo que você está vendo, não viva pelas notícias, não viva pelos comentários, pelo vídeo que você recebe no WhatsApp, pelas reportagens que você recebe pelo celular. Não viva disso, mas o justo viverá da fé. O que é fé? Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que o melhor de Deus está vindo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou esperando num lugar firme, sólido, e a prova das coisas que não se veem. A fé é a prova do que eu não estou vendo, porque ela me gera uma certeza, uma convicção, que eu tenho um Deus que é maior, que tem o governo de todas as coisas, e que se eu viver por fé, viver diante daquilo que está na sua palavra, e eu não permitir que as más notícias tomem controle do meu coração, eu vou ter atitudes de fé, comportamentos de fé, que vai mudar a minha vida, que vai abençoar os meus caminhos. Mas o justo, ele vai caminhar por fé, e não por dúvida, não por incerteza, não por medo, não por notícia. Não é de notícia em notícia, é de fé em fé, povo de Deus. Está lá em Romanos 1,17, que o justo vive de fé em fé. Aleluia, em nome de Jesus. Leia a palavra, ouça a palavra para ativar a sua fé. Terceiro ponto para a gente continuar, Efésios capítulo 4. Primeiro ponto, para você ter um ano de bênção. Mas pastor, como eu vou ter um ano abençoado se está tudo... Não importa o que está acontecendo, o que importa é a promessa de Deus que Ele tem para a tua vida. É o que Ele vai fazer na tua vida. Então priorize o reino de Deus, para você gastar o seu tempo com qualidade. Não viva por o que você ouve, mas pelo que você crê diante daquilo que está na palavra de Deus. Continuando, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso de número 29. O povo de Deus achou? Efésios 4, 29. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Eu vou repetir: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Pastor, para eu ter um ano excepcional, eu tenho que buscar o reino de Deus, priorizar Ele na minha vida. Eu tenho que viver por fé. E qual que é o terceiro? Parar de reclamar e agradecer mais.
Não saia nenhuma palavra torpe, não é só palavrão, é palavra inútil, é palavra. O próprio texto explica o que é palavra torpe. São palavras que não edificam quem está ouvindo, que não abençoa quem está ouvindo, que não traz nada para a pessoa. Aquela palavra você falou, mas não mudou nada na vida da pessoa. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. O que sai da tua boca tem que ser para edificar. Você é embaixador de Jesus. Não sai nenhuma palavra torpe da vossa boca, mas só que for útil para promover edificação de quem ouve. A pessoa gruda em você e fala, tá difícil, não vai ter jeito. Não, vai melhorar, Deus vai abençoar esta nação tem futuro. Da sua boca tem que sair a palavra de esperança, da sua boca tem que sair a palavra que renova as pessoas. Quem não tem Jesus não tem esperança, quem não tem Jesus não tem onde se apoiar, não tem refúgio, não tem abrigo, mas você tem Jesus. Então você pode ter uma palavra que vai restaurar a vida das pessoas, que vai alegrar o coração das pessoas. Aleluia. Profetiza, meu irmão, no vale de osso seco, que da sua boca saia a palavra que edifique e abençoe em nome de Jesus. Quarto ponto, Provérbios capítulo 22. Já estou encerrando já, povo de Deus. Até meia-noite eu encerro. Amém? Tem gente que ficou preocupada aí que o pastor falou meia-noite, hein? Glória a Jesus. Provérbios capítulo 22, verso 29. Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Eu vou ler a revista corrigida. Viste a um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. O que está querendo dizer aqui? Tudo que você for fazer, faça com excelência. Se for para lavar uma panela, lava com excelência. Se for para varrer a calçada, faz com excelência. Nós temos uma tendência como seres humanos, quando entramos na rotina, irmão. Sabe lá no desenho do pica-pau que ele levanta o tapete, vai empurrando, faz de qualquer jeito, só para bater o cartão da obrigação? Não. A pessoa vicia em fazer tudo relaxadamente. E quando ela precisa mostrar algo de bom, ela não tem o costume de fazer isso. Porque é hábito. Lembra Daniel? Quando chegou lá o decreto do rei que não podia mais orar por ninguém, ele orava 3 vezes ao dia. O que ele foi fazer? Ele foi orar, porque ele tinha hábito de fazer. Então, quer ter um ano abençoado? Priorize o reino de Deus na tua vida. Viva por fé e não por vista. Pare de reclamar e use palavras para edificar, porque a morte e a vida está no poder da língua. O que sai da tua boca é uma semente que você planta. E quarto, seja perito no que você faz as coisas com zelo, com amor. Tudo que é feito com amor prospera, é uma bênção, meus amados. Glória a Jesus por isso. E quinto e último para a gente finalizar aqui, Hebreus capítulo 12. Volta lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso de número 1. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com paciência. Tem tradução que está perseverança, porque é aquela paciência que você persevera, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Povo amado de Deus, quinto e último ponto, paciência. Como assim, pastor? Mas você lê um texto falando de pecado, de suportar, de olhar para Jesus? Sim, mas o texto diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Se o texto está falando que é da carreira, que é da jornada da minha vida, e que nessa corrida eu tenho que ter paciência, ou seja, o que ele está querendo dizer? Que no tempo que eu tenho aqui nessa vida, que no tempo que eu tenho nessa terra, eu tenho que agir com paciência. Irmãos, as pessoas estão intolerantes com as outras.
intolerantes, não suportam nada, estão num pavio, qualquer coisa estoura, qualquer coisa reclama, amaldiçoa. Quer ter um ano abençoado? Seja tolerante, corra, viva com paciência essa carreira que está proposta. Não vale a pena vomitar aquela insatisfação, aquela intolerância. Você não vai abençoar ninguém, você vai amargar a tua vida em nome de Jesus. Priorize o reino de Deus, viva por fé e não por vista. Toma cuidado com o que sai da tua boca, seja perito, faça as coisas com amor e seja tolerante, tenha paciência. Deus vai abençoar este ano é uma bênção, este ano vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu convido você aí a nós orarmos agora neste momento, em nome de Jesus. Nós